começar então. Ah, sim, agora já liguei o gravador. Lembrando a todos que vamos começar a nossa turma, né? E nossa aula está sendo gravada e será postada ainda hoje, no grupo de vocês, tá? No grupo exclusivo. O material que eu enviei, ele corresponde à teoria de toda a parte de leis municipais, toda lei municipais que vai cair, tá? Porque o que acontece? Houve uma alteração do conteúdo programático, eu não sei se vocês viram, né? Semana passada teve uma alteração do conteúdo programático. Aí o que acontece? Muita gente vai cair do cavalo, inclusive. Por quê? Porque a alteração do conteúdo programático alterou um pouco o programa, né? E as coisas que vão cair, as coisas que não vão cair. E com base nessa alteração, a lei municipal que vai cair vai ser cobrada só a parte de lei orgânica e só aquilo ali que eu pontuei justamente no material, né? Que é o material ali que abre ali com a administração pública, né? Conceitos, aspectos de administração pública, autonomia, poderes, divisão administrativa do município, competências, enfim, as coisas relacionadas a isso, né? Então, o que vai cair é basicamente isso, né? Eu coloquei ali competências do prefeito, enfim. Então, o conteúdo na parte de leis municipais, que é a aula que a gente vai abordar hoje, ele ficou até mais enxuto, né? Ele ficou mais enxuto. Então, assim, o que acontece? Ficou de forma melhor para que nós aqui estudemos corretamente, tá? O outro PDF que eu mandei para vocês é o de exercício. Esse PDF de exercício, toda aula nossa, você vai receber um outro PDF de exercício, porque o PDF de exercício é por aula, tá? Esse exercício a gente vai fazer todo ele na aula de hoje, tá? No final da aula, é sempre na segunda parte da aula, e todo o material de exercício a gente vai fazer em aula, excetuando o material que a gente tem. Isabela, quer falar comigo? Ah, tá, tudo bem. Eu estou desligando aqui Peraí, vamos lá. Desativando o som, porque dá muito ruído. Vamos lá. Aí o que acontece? Esse material, toda aula você vai receber de exercícios. Também são exercícios que foram reformulados, todos eles. Inclusive eu estou reformulando das próximas aulas, tá? Só consegui reformular dessa aula aí. Por quê? Porque o programa mudou agora recentemente, entendeu? Então, assim, o pessoal que fez material cedo, enviou, cara, o material está todo errado dos outros cursos, né? Porque teve alteração do conteúdo semana passada. Então, esse já está atualizado, está direitinho, bacana, é aquilo ali mesmo e show de bola, tá bom? Então, a primeira aula de toda a matéria, eu envio todo o conteúdo daquela determinada matéria e por aula eu vou enviar o conteúdo de exercício, tá? E a grade que a gente vai seguir é essa nova grade que já foi postada também hoje. As aulas serão sempre às 19 às 21, ok? Podendo terminar, obviamente, um pouco mais cedo, se acabar o conteúdo abordado. E é isso, tá? Sendo postado, vai ter simulado, vai ter aula de redação, beleza? Para eu explicar para vocês como é que faz a questão da redação lá, da prova, como é que vai ser, o que você tem que escrever ali, perfeito? O que vai ser avaliado na sua redação, tá tudo ali direitinho e tudo explicado. Qualquer coisa, pode falar no nosso grupo, no grupo sempre, do grupo dos matriculados, tá bom? Então, ficou tudo claro isso, esse aspecto inicial.
vamos começar então o nosso conteúdo, a nossa aula. Bom, bem, meus amigos, leis municipais, lei orgânica municipal. O que vem a ser uma lei orgânica? Lei orgânica municipal. Lei orgânica municipal nada mais é do que uma constituição do município. Isso mesmo, uma constituição do município. Professor, piorou, porque eu não sei o que é uma constituição. Calma, tranquilo. Constituição é toda norma fundamental e suprema. Como assim? Norma fundamental e suprema. Nada pode estar acima da Constituição. Por isso que ela é suprema. Correto? E ela é fundamental. Por quê? Porque todas as leis, tudo que for criado de forma legal, obviamente a gente pensa em lei, mas pode ser decreto, pode ser qualquer outra coisa, tá? Só para eu falar numa linguagem simples para o pessoal entender, tá? Ela tem que ser fundamentada na Constituição. Isso, obviamente, se a gente pensar numa Constituição Federal, que é a Constituição de 88, para o Brasil, essa aí está acima de todo o Brasil. Aí nós temos, menos falada, mas existe a Constituição Estadual, que é a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é para todo o Estado do Rio de Janeiro, ou seja, ela vai determinar o fundamento, que é a base, e o topo, né, na hierarquia, né, das leis do Rio de Janeiro, do Estado. E nos municípios, essa Constituição, que é o que determina a base, ou seja, o fundamento das criações das leis, e nada vai estar acima dela no município, é a lei orgânica, ok? Então, a lei orgânica nada mais é do que a norma que vai regular tudo no município. Então, se a gente está tratando do município de Saquarema, é o que eu costumo dizer, né, gente? Pessoal, aí também é época de eleição, né, pessoal? Só que é a eleição que a gente vai ter esse ano. É para presidente, governador, senador, deputados, né, estaduais e federais. Mas, assim, o que acontece? Quando eu vejo assim, um pessoal querendo se candidatar, por exemplo, a vereador, né? Deputado também aparecem uns caras que não tem nada a ver. Mas, porra, vereador, não sei o que da pipoca, não sei o que, não sei da onde. Bom, cara, se candidatar pode, mas assim, para ele não ser um tiririca da vida, né? Porque, porra, o que o tiririca? Tipo, porra, vou chegar lá eu falo, quando eu for lá, estiver lá, eu falo o que pode ser feito. Não, o cara tem que ter uma ideia do que ele pode fazer. No caso legislativo, onde o papel principal, a atribuição central é legislar, correto? Para o indivíduo ter o poder de legislar, ele tem que conhecer, no caso do vereador, a lei orgânica do seu município. Porque se ele não conhece a lei orgânica do seu município, ele não pode legislar acerca de interesses do próprio município. Por quê? Porque ele não vai ter aquela base que fundamenta, né? E cria a hierarquia por estar acima de tudo. Simples assim. Então, a norma fundamental e suprema do município é a lei orgânica. Então, aqueles que estão concorrendo aí a deputado estadual, o cara tem que saber sobre a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Federal, né? O ideal é que saiba tudo, né, gente? Mas o beabá do beabá é isso. Porque senão o cara vai chegar lá, vai ficar lá fazendo aquele teatrinho e efetivamente não vai avançar em nada em relação ao país, né? Então, obviamente, a gente tem que ter essa ideia para que a gente possa ter esse pensamento em relação ao que é a lei orgânica. Então, a lei orgânica ela vai fundamentar, tá? E o que vem a ser o município, gente? O município é uma pessoa jurídica de natureza subjetiva. Ou seja, né, na classificação pessoa física e jurídica, é jurídica.
correto? Só que ela é uma jurídica que é um ente da federação. O que acontece em relação às características do Brasil? O Brasil, ele é uma república federativa. E o que vem a ser esse federalismo? O federalismo significa dizer que dentro da nossa organização como país, nós temos autonomia para os entes federados. Tá? Então, é chamada união indissolúvel dos estados, mas que gozam de autonomia. Esse é um modelo que, assim, muito foi inspirado também na questão dos Estados Unidos, né? Que lá, no caso, é uma outra situação, é uma confederação e tal, mas é uma outra relação, mas foi inspirado um pouco lá, né? E foi também uma solução encontrada aqui no Brasil pelas guerras separatistas que o Brasil teve ao longo da história. Você há de concordar comigo que o pessoal que estudou história sabe que a gente teve uma porção de guerra separatista. Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Balaiada, correto? Sabinada. Quer dizer, uma porção de guerras, Confederação do Equador, não é? Uma porção de conflitos e guerras separatistas. E assim, a solução que o Brasil encontrou para não se retalhar igual o restante da América do Sul, que você há de concordar comigo que o restante da América do Sul poderia ser uma única nação, ou duas nações, correto? Você vê que eles falam o mesmo idioma, tem muitas semelhanças, inclusive até a bandeira deles. Você pega a bandeira da Colômbia, é parecida com a bandeira do Equador, que é parecida com a bandeira da Venezuela, né? Tem aquela questão lá do Simão Bolívar, né? Aquela coisa toda. Enfim, então para não se retalhar em vários países, qual foi a solução encontrada? Não, opa, vamos ser uma república federativa. Tá? Então os entes federados, quais são os entes federados? Os estados, né? E dentro dos estados os municípios. Os municípios são entes federados. Eles vão gozar de autonomia, ou seja, eles vão ter os chamados poderes. E no caso do município, os poderes, estamos falando do poder executivo, correto? E o poder legislativo. No caso, a nível nacional, é o poder executivo, legislativo e o judiciário. São 3 poderes, correto? No caso do município, já que essa aula a gente está falando de lei orgânica municipal, estamos apontando que existem o quê? 2 poderes, o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo é voltado para quem? Para o prefeito, né? Prefeito e, obviamente, seus secretários. Isso corresponde ao chamado poder executivo. E o poder legislativo corresponde aos vereadores, que no caso específico aí de Saquarema, estamos falando, segundo a lei orgânica, de 13 vereadores, correto? Porque essa questão de vereador, número de vereadores é proporcional ao número de habitantes, correto? Ao tamanho do município, ao número de habitantes. Então, você tem exatamente o número de representantes sendo proporcional a ele, ok? Bom, enfim. Opa, deixa eu só desarmar aqui, que voltou aqui, desativação. Pronto, isso. Alguma dúvida, pergunta, colocação, gente? Estou falando de forma clara para todos? Hein? De forma bem objetiva? Legal, né? Bacana. Então tá, legal. Então, poder executivo. O que corresponde ao poder executivo? Corresponde ao prefeito e às secretarias, correto? E qual é a função do poder executivo?
A função do Poder Executivo é a função de gestão. Isso mesmo. Como assim gestão? A administração do município. Então, o papel atribuído para o administrador do município é dado pelo quê? Pelo prefeito. Assim como o administrador do estado é o governador. Não é à toa que o Rio de Janeiro está nessa situação que se encontra, né? O Rio de Janeiro foi mal administrado por muitos anos, não é? Culpa de quem? Né? Da população? Sim, porque a população elegeu o governador, mas o administrador é o governador, correto? Bem como o Poder Executivo Federal é o presidente, né? Então, a administração nacional corresponde ao presidente. No caso do município, é o quê? Estamos falando de quem? Do prefeito. Então, qual é a função do prefeito? É a função administrativa. O que seria a função administrativa? A gestão do município. Então, todas as atribuições, todas as competências, né, que correspondem à gestão, à administração, à governança, correto? Do município corresponde a atribuições do prefeito. As competências do prefeito. Beleza? Tranquilo? Já o Poder Legislativo, ele também tem as suas atribuições, não é? O Poder Legislativo tem basicamente duas atribuições. A principal, né, o Poder Legislativo, que é formado pelos vereadores, correto? A principal é legislar. Mas, professor Dionísio, legislar para quem? Legislar para assuntos de interesse do município. Então, por exemplo, um vereador, ele não vai criar legislação a respeito da pena de morte. Por quê? Porque questão de pena de morte é uma questão constitucional nacional, correto? Isso aí é atribuição de quem? Deputado federal, atribuição do Senado. Está entendendo? Mas assuntos de interesse do município, né? O que seria o interesse do município? Mudança de calendário escolar, mudança em relação à criação de uma guarda municipal, né? Criação de uma alteração de um estatuto de um dos servidores ali, né? De uma área de um servidor, criação de um plano de cargos e salários. Isso aí são atribuições de legislação de interesse local, né? Criação de uma área ambiental dentro do município, um tombamento de um imóvel por valor histórico, não é verdade? Então são situações, né? A gente tem que entender, claro, que Saquarema, a gente está falando de Saquarema, mas isso aí é uma questão geral, né? Atribuição de vereador independente do município que você esteja, mas Saquarema especialmente é um local turístico, né? Então também se valoriza muito hoje a questão histórica, né? A gente está estudando a história de Saquarema, a gente está tendo aulas sobre isso. Então, obviamente, tudo isso são relações, né, que é o poder que o legislador tem para quê? Da sua atribuição, legislar. Ok? No entanto, além de legislar, as atribuições de vereadores, né, têm atribuições secundárias. O que seria uma atribuição secundária do vereador? Seria a secundária, mas porque a principal é legislar, mas ainda assim é uma atribuição, que é fiscalizar as contas da prefeitura. Sim. Fiscalizar as contas da prefeitura. Fiscalizar principalmente a questão do quê? Orçamentária.
Então você tem os planos econômicos do município, correto? Plano plurianual, né? Ou seja, o que seriam esses planos? Seriam exatamente planos voltados para quê? Para você pensar aonde serão distribuídos os recursos daquele município durante aquele determinado período. Então, veja bem, a gestão é por parte do prefeito, que é o poder executivo. Agora, não é porque a gestão é por parte dele que ele pode fazer o que quiser. Não. Longe disso, inclusive. Não é? Era assim no passado, ainda é muito assim em muitos lugares, mas a cada ano que passa, está dando mais problema com aqueles que fazem política assim. Vira e mexe, eles estão virando noticiário aí, sendo preso, né? A gente teve recentemente o prefeito de Belfor Roxo, inclusive, preso, não é? Quer dizer, então são situações que a gente está observando que o mundo está mudando. Por quê? Porque hoje a gente tem até, né, cursos, pós-graduação, de que eu sou, por exemplo, tem um curso na Fundação Getúlio Vargas disso, né? Gestão pública. Que é exatamente isso. Você entender que o público não é zona, o público não porque normalmente a gente tinha essa ideia, esse pensamento de que tudo que a gente associava a público era de ninguém. Então, se você visse alguém na rua gritando a rua é pública, é porque provavelmente estava fazendo besteira, correto? Não, o pensamento é um pensamento de que o que é público é comum a todos, né? E assim como é comum a todos, obviamente, né, tem que ter um respeito, um zelo. Por quê? Porque o dano, aquele patrimônio público, aquele bem público, é um dano a toda a sociedade, correto? Então, é a questão que você tem. Então, a grosso modo, o que eu estou falando? Professor Dionísio, o que você está falando a grosso modo? A grosso modo, eu estou falando o seguinte, por exemplo, se você tem um prefeito que rouba, roubou. Provavelmente os vereadores estão coniventes, ou seja, estão junto na roubalheira, ou são incompetentes. Por quê? Porque a função de fiscalizar as contas da prefeitura, eles não exerceram. Ah, professor Dionísio, como é que esses caras podem roubar? Ah, meu irmão, nisso aí, vou te falar uma coisa. O brasileiro tem uma criatividade para inventar situação de roubar imensa. Você vê, o americano vai lá, cria sistema, cria Facebook, cria Instagram, e o que o brasileiro faz? Cria golpe. Simples assim. Né? É uma genialidade também. Né? É uma genialidade, mas o cara vai lá e cria golpe. Não é verdade? Enfim, então são situações que você tem e que vale a pena a gente pontuar, tá, gente? Então, se você tem roubo, o prefeito XYZ, o prefeito do meu município, sei lá qual, tá roubando. Tá roubando, ou é por conivência, ou seja, estão junto com os vereadores, ou incompetência, porque o vereador tá lá, né, de gravata, tirando onda, botando foto no Instagram falando que é vereador, andando na rua falando uma opção de besteira para o povo, mas a atribuição secundária dele, que é de fiscalizar as contas do prefeito, ele não está fazendo. Não está fazendo. Perfeito? Então, é situação que nós temos aí em relação a essa característica, não é? A esse ponto. A administração pública municipal, toda administração pública, ela tem como característica, né, gente, o famoso LIMP, né? O princípio da administração pública. O que seria o princípio da administração pública? Seria o chamado princípio do LIMP. O que é o LIMP?
LIMPE. E esse princípio ele é fundamental, porque ele vai aparecer em tudo que você imaginar na área administrativa do setor público, na área do direito administrativo, na área da administração pública, na área da gestão pública, gestão orçamentária, de qualquer coisa pública, tanto de empresa pública quanto de prefeitura. Tudo você tem que ter o princípio fundamental, que é do artigo 37 da Constituição Federal, que está em todos os estatutos, inclusive na lei orgânica, obviamente, né? Porque tem que seguir a Constituição Federal, que é o princípio do LIMPE, LIMPE. O que seria o princípio do LIMPE? O LIMPE, o L é de legalidade. O que significa isso? Legalidade. Toda ação pública, todo ato público, ele tem que estar de acordo com a lei. Então, o que rege, tá, gente? A ação pública, seja ela qual for, a reforma de uma praça, né? A contratação de uma empresa para fornecer material, um concurso público, correto? Um leilão, sim. Leilão de veículos apreendidos, ok? Está lá o pátio municipal, leilão de veículos apreendidos. Tudo isso são atos públicos. Tudo isso tem que seguir o princípio do LIMPE e partir do princípio da legalidade, que é o L do LIMPE. O L do LIMPE corresponde legalidade. Ou seja, tem que estar tudo de acordo com a lei. Por quê? Porque se você tem qualquer ato público que não esteja de acordo com a lei, ele é nulo. Ele é anulável. Ele se torna nulo. Então, por exemplo, vamos supor que você, Deus livre e guarde, tá, gente? Responda um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Sei lá, por algum ato lá de probidade administrativa, alguma coisa que você fez. Teoricamente, ou foi acusado, ou não fez, ou foi acusado erradamente. Ok? Tem que partir do princípio legal. Tem que ser de acordo com a lei. Tem todo um trâmite ali, tem todo um trâmite, tá? Tem todo um protocolo que tem que ser seguido. Pô, mas se esse protocolo não for seguido, então é nulo. Todo o processo é nulo, é anulado. Por quê? Porque tudo na administração pública tem que estar de acordo com a lei. Esse é o princípio da legalidade, ok? É um princípio administrativo fundamental que corresponde ao princípio de estar de acordo com a lei, beleza? Isso aí, tu pode concordar comigo que num país como o nosso, gera muito problema, né? Porque o nosso país ele é conhecido pelo famoso jeitinho brasileiro. Quando você vê jeitinho brasileiro, você já imagina o quê? Pô, o cara tá fazendo merda. É bem isso. Não é? Por quê? Porque tá... Ah, não, peraí. Aqui é Brasil, vamos fazer um jeitinho. Cara, a cada ano que passa, não é? Não estamos 100%, mas a cada ano que passa, está havendo mais problema. Antigamente, nossa, você há de concordar comigo que antigamente passava batidão. O pessoal da administração pública fazia o que queria, se colar, colou, e estava tudo bem, estava tudo legal. Hoje, as coisas já não são bem assim, né? Hoje, vira e mexe, você está tendo aí muito problema quanto a isso. Então, não existe jeitinho brasileiro, gente, tá? Para qualquer coisa administrativa, porque tem que estar de acordo com a lei.
não é? Então, legalidade. O I do LIMP é o I de impessoalidade. O que seria o princípio da impessoalidade, amigos? O princípio da impessoalidade, ele é a ideia da subjetividade. Como assim, professor Johnny, subjetivo? Amigos, nós somos servidores públicos, servidores para todo o público. O município é uma pessoa jurídica de natureza pública, ok? Então, obviamente, eu não posso favorecer um em detrimento de outro. Não posso. Eu não posso criar qualquer medida, como prefeito, como vereador, como funcionário público, como servidor público, meu irmão, como qualquer coisa na área pública, eu não posso criar nenhuma medida para favorecer um e desfavorecer o outro. Eu tenho que ser... É uma relação proporcionalizada, né? Eu tenho que ser o quê? Impessoal. Impessoal. É impessoalidade. Né? Então, poxa, eu conheço, estou dando um exemplo, tá, gente? Eu conheço, por exemplo, a Isabela, então, Isabela é minha aluna, eu vou favorecer ela com uma situação pública que eu tenho. Não, eu estou tomando uma atitude improba, né? Dentre outras medidas legais e cabíveis, mas de cara eu já vou responder por improbidade administrativa, de acordo com o ato que eu promovi ali. Sei lá, peguei uma máquina da prefeitura e emprestei para a Isabela. Prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário é um ato de improbidade administrativa. Se eu alugo é enriquecimento ilícito, é pior ainda. Se eu ganho algum dinheiro com alguma coisa pública, é enriquecimento ilícito. Então, são situações nas quais, né, temos que aqui, obviamente, considerar e sempre ponderar, ok? Então, o I é o I exatamente de impessoalidade, que é a questão de você ter o quê? Não ter qualquer prática de favorecimento de um em detrimento do outro, ok? O M do LIMP é o M de moralidade. Por quê? Porque todo ato público, tudo que pertencer e for da administração pública, tem que ser moral. O que significa moral? Probo. O que significa probo? Ético. 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 Correto? Então, o que não é moral, o que é imoral, no caso, o que é improbo, vai de conflito com a administração pública. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? É terminantemente proibido, né? Servidores públicos, servidor público, ele tem que ter ele tem que entender que ele faz parte do serviço público. Então, ele pertence àquela imagem daquele município, no caso. Então, por exemplo, eu não posso chegar e me postar de uma forma, sei lá, alcoolizada, pelado. Por quê? Porque eu faço parte exatamente do setor público, do setor administrativo. Mesmo eu estando no meu momento de lazer. Não interessa, não importa. Por quê? Porque eu tenho um código de ética. Um código de moral. Ok? Então, por exemplo, as regras de um edital para contratação de uma banca organizadora para concurso, que no caso aí foi o IBAN, correto?
tem todos os critérios que estão ali. Aqueles critérios ali estão ali publicados, né? Vai ter que ser aberto a concorrência, né? Vai ser avaliada as propostas, correto? E aquela que mais se apropriar por questões técnicas, financeiras, etc., ao interesse público, aquela ali que vai ser escolhida. Ah, professor Dionísio, não é assim. Rola dinheiro por baixo, rola situação, rola, mas vira e mexe dá problema. Por isso que você vê, vira e mexe uma porção de problema. A gente hoje está tendo menos, mas, por exemplo, pessoal que já vem estudando para concurso já há mais de 20 anos, sabe que teve uma época que, tinha concurso que toda hora o concurso cancelava. Porque toda hora encontravam alguma fraude no concurso. Correto? Então, gente, tudo que corresponder a dinheiro público, ele tem que ser moral. Moral. Então, veja bem, prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, né, realizando culto evangélico, tá, gente? Para os funcionários da prefeitura, dentro do prédio da prefeitura, do prédio principal da prefeitura. Bom, tanto ilegal, porque a gente tem um país laico, quanto imoral, exatamente porque a gente tem um país de liberdade religiosa. Eu não posso obrigar ninguém a ter a minha religião, ou vice-versa. Ok? Então, é uma conduta improba. Né? Então, o M é o M de moralidade. O P corresponde à publicidade. O que acontece? O que é o princípio da publicidade? O princípio da publicidade é o princípio da transparência. Ou seja, tudo da administração pública tem que ser transparente. Qualquer coisa envolve administração pública, envolve transparência. Então, vou construir uma ponte, né? Tem um rio, vou construir ali uma ponte ligando uma margem do rio à outra. Eu vou ter que colocar ali uma placa dizendo o responsável pela obra, o prazo da obra, o valor da obra, correto? Obviamente, né? Se a prefeitura não tem um setor de obra que, obviamente, vai ter que contratar alguma empresa para fazer, eu vou ter que abrir uma licitação, que é uma forma de contratação de serviços, correto? Aí, na licitação, vai avaliar ali o quê? Aquele que tiver o menor preço, aquele que apresentar o melhor questão técnica, aquele que fizer no prazo ali, né, mais ok, beleza? E nesse equilíbrio vai escolher ali a empresa ali que vai prestar serviço, mas ainda assim vai ter que ser publicado quanto foi o dinheiro que foi gasto naquilo ali. Por quê? Porque tudo no setor público, dinheiro público, ele não pertence a um indivíduo. Olha aí a impessoalidade aí que estou falando. Dinheiro público pertence a todos. Então, tudo tem que ser justificado. Tudo tem que estar transparente. Ok? Professor Dionísio, por isso que os municípios têm portal da transparência? Sim. Por isso que tudo que envolve dinheiro público tem portal da transparência. Agora, se eu sou a Rede Globo, que é uma empresa privada, eu não preciso ter portal da transparência, eu sou uma empresa privada. Eu tenho se quiser. Entendeu? Sou forçado, que é um dinheiro, sei lá, da família Marinho lá, dos caras que são donos. Agora,
Uma Petrobras, que é uma empresa pública, tem que ter portal de transparência, porque tem dinheiro público. Um Banco do Brasil tem que ter sociedade mista, mas tem dinheiro público. Tem dinheiro público, então tem que ter publicidade. A prefeitura, qualquer questão ligada à prefeitura, tem que ter publicidade. Entendeu? Aí, olha que situação, não estou falando que não existe roubo, tá, gente? Para tudo, como eu falei para vocês, o brasileiro, ele tem a criatividade de fazer roubo, de criar coisas. Ele não cria tecnologia, ele cria tecnologia para roubar. Entendeu? É assim. Pô, mas aí, estava lendo a reportagem, um traficante do Rio de Janeiro, ali da região ali de Cordovil, chamado Peixão, né? Que é ali da cidade alta de Cordovil, construiu uma ponte ali no rio ali que tem ali por dentro, que, enfim, custou 1/10 do valor que a prefeitura tinha falado que iria custar a ponte. Ah, cara, porra, né? O pessoal, roubo, não sei o que, fraude. Gente, pode ser tudo isso. Mas, porra, você é de concordar comigo que tudo que é legal, ou seja, que é de acordo com a lei, é mais caro do que foi ilegal. Não é verdade? Porra, quer dizer, o cara vai construir uma ponte, não vai precisar contratar um engenheiro. É ilegal, não é? Ele vai lá, contrata, pega lá uns cabeça de bagre, lá uns peão lá, brabo lá, manda cavar e faz. Se a ponte cair, por quem que vai responsabilizar ele? O cara é traficante de droga. Já responde pelo crime de tráfico. Tu acha que ele está se importando se aquela ponte vai ficar no lugar, se vai morrer alguém? Entendeu? Não é o caso do que envolve dinheiro público. Não é o caso do que envolve a questão legal. Tá entendendo? Então, por exemplo, a Prefeitura de Saquarema vai lá fazer uma ponte. Não precisa contratar engenheiro não precisa fazer projeto nenhum não. Contrata aí um espião aí, um cabeça de porco aí, o pessoal da pesca aí, e vão fazer essa ponte aí. Aí, primeira tempestade, a ponte cai, mata 5. É responsabilidade subjetiva. É responsabilidade do município. Entendeu? Não precisa nem provar autoria. É responsabilidade do município. Entendeu? O município vai ser acionado judicialmente. E é assim que funciona. Então, é muito bacana, eu vejo assim, as pessoas assim, e tal. Tem roubo? Tem roubo. Estou falando que também mas se você comparar, caramba, tudo que é lícito é mais caro do que é ilícito. Até porque se fosse mais barato, correto? Ninguém iria comprar o que é ilícito. As pessoas compram coisas ilícitas porque são mais baratas do que o que é lícito. Não é? E exatamente para tentar evitar isso, existe o princípio da publicidade, que é o da transparência, que é o da justificativa. Olha, o dinheiro é esse aí, está aqui, está ali, está sendo colocado assim, está sendo aplicado aí para isso. Dá problema? Porra, direto. Casa da minha mãe, inclusive, está tendo um problema sério quanto a isso. A minha mãe mora ali em Nova Iguaçu, numa localidade chamada Comenda do Soares, e que quem é de lá e conhece sabe que está sendo construído ali eternamente. Já é o mandato lá do 4º, 5º prefeito, um viaduto que liga as duas partes do bairro, que tem uma linha do trem que passa no meio, né? Tem uma linha férrea que passa no meio com estação, e parece que o viaduto agora está pronto, a estrutura, e depois que construíram, descobriram que tem um erro de projeto ali e que não pode inaugurar o viaduto porque não vai ter a saída, porque conforme você desce para o outro lado, tem um muro da Supervia ali na frente. Quer dizer, quem vai responder isso? Por isso, todos aqueles ali que aprovaram a construção, o engenheiro responsável, né? o contratante, aquele que contratou, todo mundo ali vai ter que ser acionado e responder. Entendeu? Enfim, qual é a solução que vai ser dada?
acordo, questão judicial, e o dinheiro que foi empregado ali, não é? O tempo, o transtorno que fechou ruas para a construção, não é? E o E? O que é o E do LIMP? É o E de eficiência. Tudo que envolve a administração pública deve ou deveria ser eficiente, ou seja, ter qualidade. Eficiência significa qualidade. Foi-se o tempo, pelo menos para muita coisa, que público era sinônimo de bagunça ou qualquer coisa. Ainda é assim para muitas coisas, sim, não resta dúvida, tá? Mas vai por mim que muita coisa já avançou, muita coisa avançou, outras retrocederam, mas muita coisa avançou. Por quê? Porque hoje você responde administrativamente se você prestar um serviço sem qualidade. Por quê? Porque é um princípio de toda a administração pública. Então, sobre o aspecto da administração pública, né, gente, nós temos essa característica, né? Bom, vamos lá. Poderes, né? Como eu falei para vocês, os poderes, estamos falando poder executivo, poder legislativo, né? Já que trata de município. E qual é o poder que manda? Não tem um poder que manda, não tem um poder que está acima do outro, não. Esquece isso. Essa coisa de poder que manda é coisa de época de colônia, de império, ok? Tu tinha um imperador que mandava, coisa de ditadura, correto? Também, tá? Para quem estudou ou viveu nessa época da ditadura também sabe o que eu estou falando, né? Na verdade, você não tem poder que manda mais. Não existe mandar mais. Existe o quê? Atribuições, como eu falei para você, que são as competências. Ou seja, compete ao Poder Executivo. Qual é a competência principal? Qualquer coisa que for ligada à gestão. Ok? Compete ao Poder Legislativo qualquer coisa que for ligada ao quê? Principalmente legislar e, obviamente, fiscalizar a questão da prefeitura. Beleza, ponto. No entanto, como é definido isso na lei orgânica? É definido como os poderes são harmônicos e independentes entre si. O que significa isso como harmônico e independente? Primeiro, harmonia porque, obviamente, eles têm que ter um diálogo. E, professor, tem um lugar aí que os vereadores saem na porrada com o prefeito, um quer matar o outro, mas na teoria tem que ser harmônico porque tem que ter diálogo entre os poderes. Entendeu? No entanto, o fato de ter diálogo não quer dizer que um vai depender do outro. Por quê? Porque além de harmônicos, ou seja, tem que ter um diálogo, né? Eles são independentes. Ok? Característica que você tem aí em relação a essa questão. Não é isso? É isso. Os símbolos, como a gente já falou já algumas vezes, né? O símbolo é sempre o quê? Do município é o brasão, bandeira e o hino, né? São chamados símbolos municipais que você tem exatamente em relação a essas características aí, né? A famosa bandeira, símbolo, bandeira, hino e brasão, né? São os símbolos do município aí que em relação a essa questão que a gente tem.
Outra característica que ele está pedindo também no programa, no conteúdo programático, que eu coloquei para hoje. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, gente? Bate-papos? Outra... Oi? Pô, valeu, Patrícia, obrigado, show, obrigado mesmo, valeu. Então, deixa eu falar aqui, o que acontece? Os entes federados, né, eles são autônomos, mas não quer dizer que eles são autônomos, que eles não tenham cooperação. O ideal, vamos dizer assim, o ideal, o mundo ideal seria que todos os entes cooperassem. Por quê? Porque, obviamente, todos os entes que eu estou falando, município, estado, federal, né? União, cooperasse porque os problemas estariam todos resolvidos. Por exemplo, o problema da segurança pública estaria resolvido, não é? Entre outros problemas também que a gente tem, mas por quê? Porque a gente não pode confundir na hora da questão da prova, goza de autonomia. Sim, goza de autonomia. É exatamente por isso que você tem poderes do município, poderes do estado, federal. No entanto, o que tem que haver, né, inclusive está na lei orgânica aqui, né, que eu coloquei aí na apostila para a teoria, é que, obviamente, eles têm o quê? Eles têm a sua cooperação. É necessário, né, que haja a cooperação entre os entes, não é? Enfim, característica que você tem em relação a isso, né? Então a gente tem aí pontos aí importantes, né, que correspondem a essa característica, né? Então vamos falar um pouco agora mais de administração pública. Bom, a administração pública, ela tem uma divisão entre a administração pública direta e a administração pública indireta, ok? Então, o que vem a ser uma administração pública direta? É tudo aquilo que é administrado diretamente pelo prefeito, ou seja, pelo poder executivo. Porra, professor, mas você há de concordar comigo que o município é muito grande, né? Então, esse prefeito, ele não vai poder administrar tudo ali sozinho. Exatamente por isso que o prefeito ele vai ser munido de quem? Dos seus secretários. Sim. Então, tudo que tiver secretaria é a administração pública direta. Por quê? Porque lá na cabeça está o secretário e acima do secretário está quem? O prefeito. No topo da hierarquia. Então, por exemplo, o concurso que você está fazendo é para a área de educação. Logo, o concurso que você está fazendo é para a administração pública direta. Ok? Então, quem é que está administrando? Qual é a gestão? Quem é que administra a área que você está atuando? O prefeito. O prefeito. Só que o prefeito vai precisar de auxiliar. Vai precisar de secretários. Então, nesse caso, é o secretário de Educação. E na saúde? Mesma coisa, só que aí é o secretário da Saúde. Entendeu? E na Defesa Civil? Não é? Porque tem toda uma questão ali, ambiental, incêndio, né? Ordem pública, né? Você há de concordar comigo, inclusive está na lei orgânica, né? A sede é elevada ao quê?
ao status de cidade, né? Que é um conceito muito vago, esse conceito de cidade, né? Cidade tem vários conceitos, núcleo populacional, sede de município, no caso, esse conceito aí que a lei orgânica coloca é um conceito tradicional de cidade, né? Mas hoje a gente tem um conceito mais contemporâneo, não é porque não é sede do município que não deixa de ser cidade, né? Tem municípios que você tem a sede menos importante economicamente, com o número de habitantes, do que outras localidades. Entendeu? Você vê, por exemplo, por muitos anos o município de São João de Meriti, Vilar dos Teles era o centro econômico. Não é? Quer dizer, então mudou um pouco esse conceito, mas no caso da lei orgânica segue ainda o conceito tradicional de que a sede é o que é chamado de cidade, né? Enfim, então o que acontece? Cidades no Brasil, Saquarema não é muito diferente, são cidades que cresceram num desordenamento urbano, né? Numa desordem urbana. Então a gente tem problemas de crescimento desordenado, problemas de êxodo, né? Problemas de emprego, correto? Problemas ambientais, que envolve questão também da saúde da população. Então, obviamente, vamos ter que criar uma secretaria para isso, para colocar em ordem isso. Então, vamos criar o quê? Uma secretaria da ordem pública. Então, meu irmão, você é camelô, tudo bem, eu reconheço essa questão aí da informalidade, você tem que trabalhar, mas você não pode botar sua barraca aqui cercando a rua, porque ali a função principal ali é de, né, passagem, né? Transeunte, né? Pessoas que estão ali, né, andando ali naquilo ali. Se chegar do lado A ao lado B. Ponto. Não é? Então, quem administra tudo isso? Está lá no topo da hierarquia, o prefeito. Então, tudo isso corresponde ao que nós chamamos de administração pública direta. E o que vem a ser administração pública indireta? É tudo aquilo que pertence ao município, né? Mas não tem a administração do prefeito. Então a gente está falando de quê? Empresas públicas, fundações, autarquias, etc. Mas no caso de município, né? No caso de Brasil, no Brasil você tem tudo, né? Por exemplo, INSS é uma autarquia, Petrobras é uma empresa pública, né? Enfim, mas no caso do município, provavelmente, o que você vai ter de administração indireta é empresa pública. E no caso das empresas públicas, normalmente são aquelas empresas que pertencem ao município, não é? E, no entanto, não é administrado diretamente do município. Vou te dar um exemplo, não de Saquarema, mas de Niterói. Muita gente aí conhece bem Niterói. Você vê, Niterói tem uma empresa de água, Águas de Niterói. Quem fornece ali, quem distribui todo o sistema de água e esgoto de Niterói não são as águas do Rio, não é a SEDAI, nada disso. É uma empresa pública lá chamada Águas de Niterói. A quem pertence essa empresa pública? A quem pertence essa empresa, Águas de Niterói? A Prefeitura de Niterói. A Prefeitura de Niterói. No entanto, quem administra ela? É um secretário? É uma secretaria? Não. Quem administra ela é um presidente. Tem lá o presidente, tem lá o seu corpo de diretores, né? Que hoje, né, a gente importou muito questão americana, né? A gente chama de CEO, CEO, essas coisas, né? Enfim.
da parte administrativa, de diretores, né? Enfim, companhias de lixo normalmente é a mesma coisa. No caso do Rio de Janeiro, um exemplo que todo mundo conhece, a Colurb. A Colurb é uma empresa pública, mas ela é uma empresa que pertence a quem? Ao município do Rio. Mas ela não é administrada pelo prefeito. Ela é administrada pelo presidente da Colurb. Tem lá um presidente. Entendeu? Ah, mas é dinheiro... Mas é dinheiro de quem? Né? É dinheiro público. Então ela tem que prestar conta com a prefeitura. Sim, ela tem que prestar conta com a prefeitura. Né? O balanço é feito pela prefeitura, mas toda a parte de administração dela é independente. Por quê? Porque parte de uma empresa que a gente chama da parte de administração, é uma empresa pública, né? Que a gente chama de administração, perdão, a administração pública o quê? Indireta. Entendeu? Característica que você tem aqui em relação a isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no programa, né? Porque agora começou a cobra fumar, né? Séria, né? Ou seja, saiu o concurso mesmo, a gente está aí, começou a turma, então tem que ser tudo de acordo com o que está aqui, né? Sem qualquer alteração. Ah, outra coisa, qualquer nova alteração que possa vir a ocorrer, não tem problema não. O curso, sob minha responsabilidade, estou acompanhando, faço as alterações e vou avisar e notificar todos vocês quanto a isso aí, para qualquer alteração, porque se tiver outra alteração, mudou tudo, tá? É isso, entendeu? Aquilo ali já não cai mais. Isso aí ia cair, mas os caras mudaram lá, agora é isso aqui, entendeu? Enfim, então são características que a gente tem que entender. Bom, falamos de organização dos poderes, né? Câmara e prefeito a gente vai falar mais na próxima aula, as questões de competência de cada um, né? Já expliquei a questão da autonomia, né? Que é a questão do federalismo, o aspecto da administração pública de Saquarema, que são os aspectos gerais, né? Já falamos também, né? O conteúdo de hoje então é isso aí, que é conteúdo pra caramba, né? Falamos uma porrada de coisa hoje. Bom, então, o que vamos fazer agora? Vamos para a segunda parte da nossa aula, que é uma parte também importantíssima. A gente não pode desconsiderar, tá? Desconsiderar a segunda parte da aula, né? Porque é a parte da resolução de exercícios, né? Que a gente vai solucionar ali questões anteriores, né? De concurso, né? No caso, inclusive, do concurso de vocês. E aí a gente vai poder ver aí como é cobrado, né? Tudo isso aí durante a prova, né? Então, é importante, né? O gabarito sempre segue no finalzinho da folha. Aí eu anoto aqui, porque eu vou corrigir todos agora, e para ver se eu não botei nenhum gabarito aqui trocado. Porque se tiver trocado, a gente já corrige ele agora. Todas essas questões são questões de provas anteriores, são de concurso, né? As que não são de Saquarema são de outros municípios que eu adaptei, né? Então, tá aí para a gente poder curtir, né? Então, vamos agora para compartilhar a tela, né? Bacana. Compartilhando aqui a tela aqui.
Vamos olhar aqui para não, nem que esse aqui é o para as questões que nós aqui, ó, certinho. Muito bem. Então vamos para a questão número 1. Nos termos da lei orgânica do município, a fiscalização e o controle dos atos administrativos do município, mediante o controle externo, serão exercidos pelo quê? O que é isso? Quem é que vai fiscalizar o controle do município? Lembra que eu falei para vocês? O que acontece? O prefeito rouba. Roubou. Mas quem é que tem que fiscalizar? O Poder Legislativo, letra A de amor, que são os vereadores, correto? Então, primeira questão, letra A de amor, Poder Legislativo. Questão número 2, a Lei Orgânica Municipal preceitua que a educação é um direito e dever do município e da família, além de promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Diante disso, o dever do município, à luz da Lei Orgânica Municipal, será efetivado mediante a garantia de que? Bom, aí já é uma questão também, né, ligada à educação, não é? Atendimento do educando no ensino. A resposta da número 2, tá, meus amigos? É letra. O gabarito tá acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Não é a letra C que o gabarito está apontando, né? Atendimento do educando. Resposta é letra B de Brasil, né? Que é a extensão e gratuidade do ensino fundamental. Então, questão número 2, pessoal, ratifica aí, por favor, é letra B de Brasil, letra B de Bombril, tá? Mas essa questão é uma questão de leis educacionais, a gente vai tratar isso aí na aula, de leis educacionais, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Então, a questão 3. Levando em consideração a lei orgânica, assinale a opção que apresenta uma competência privativa do ente municipal, né? Então, de acordo com a lei orgânica, opção que apresenta uma competência privativa do ente municipal. Mas qual o ente que ele está querendo dizer? Privativa do município, promover meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Não é só do município. Não é só do município, né? Então, não é a letra A. B. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Isso aí também vai além do município, né? Você tem a questão também do Detran, enfim. Preservar florestas, fauna e flora, também de todo colaboração aí de todos, né? Fiscalizar nos locais de acondicionamento, preparação e venda as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Resposta
letra D. Então, por exemplo, no município, questão relacionada a questão de alimentos, de acondicionamento, denúncia em relação a mal condição de tudo isso aí é recebido por parte do município, por isso que a resposta é de fato a letra D de delta da questão 3. Questão 4. Marque a opção correta concernente ao requisito estabelecido na lei orgânica do município quanto à escolha e nomeação dos secretários municipais. Então, cara, para ser secretário, né? Vamos lá. Secretário municipal serão escolhidos entre brasileiros maiores de 18 anos. Não. Tem que ser maior de 21 anos. Correto? Tá? Maior de 18 anos, inclusive, ele pode ser só vereador. Vereador pode ser acima de 18 anos. Qualquer outro cargo público tem que ser acima, tem idade acima. Por exemplo, presidente da República acima de 35 anos. Aí, por aí vai, né? Então, nesse caso, letra B. Secretários municipais serão escolhidos entre brasileiros. Sim, tem que ser brasileiro. Pode ser até naturalizado, mas tem que ser brasileiro. Maior de 21 anos, eleitor domiciliado e residente no município. Sim, tem que ter endereço no município. Tá certo? Então, resposta letra B de Brasil é a resposta que você tem, segundo a lei orgânica, na questão 4. Questão 5. Vamos colocar verdadeiro ou falso, não é? Então, vamos lá. Tratando-se do mandado eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, tipo assim, o indivíduo tem um mandato eletivo, ou seja, foi eleito vereador, exemplo, né? Então, o que vai dizer a lei orgânica? Ele vai ficar afastado do cargo dele que ele tinha antes. Por exemplo, o cara é um policial, né? Se candidatou, foi eleito a vereador. Ele vai assumir como vereador, então é verdadeiro a primeira opção. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultativo optar pela remuneração. Também está certo. No caso, o que é feito? O indivíduo é afastado para assumir como prefeito. Normalmente o pessoal recebe a remuneração de prefeito porque é maior. Mas o que a lei orgânica diz? Que você pode escolher qual a remuneração tu vai receber. Se é a do seu cargo que você tinha antes de ser prefeito. Então vamos supor, por exemplo, o indivíduo, né, tinha um cargo aí top, que ganhava mais que o prefeito. Ele provavelmente vai receber a remuneração do cargo dele. Agora, se ele é prefeito, aí a maioria escolhe a remuneração de prefeito porque normalmente é a maior. Então, verdadeiro. Em qualquer caso que exija afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, tá certo? Então, o tempo que você tiver como vereador, como prefeito, é contado também para a sua aposentadoria, tá correto. Para efeito de benefício previdenciário, aí já fala de aposentadoria, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se exercício estivesse, ou seja, o indivíduo se afastou do trabalho dele, de exemplo, como policial, assumiu como prefeito, também conta o tempo que ele está lá como prefeito para a aposentadoria dele como policial, por isso está verdadeiro. A questão 5, a resposta é letra A. Questão 6. São objetivos fundamentais dos cidadãos do município, exceto qual? Qual que está errado? Não é? A questão 6, sem dúvida, o gabarito também está trocado, é letra B de Brasil, letra B de Bombril.
não é? Quer dizer, você vê que a única que tem total incoerência, principalmente quando ele coloca ali, ó, com prejuízo à ecologia e ao meio ambiente. Então, resposta de fato é a letra B. O pessoal ratifica lá o gabarito, né? Então, a 2 a gente tem que trocar, que a 2 é a B, e a 6 também é a B. O município de Saquarema, como nós vimos, letra C, são 3 distritos. Então, a 7 também tem que alterar. Resposta letra C de casa. De acordo com a lei orgânica, compete ao município, entre outras ações, né? Então, qual é a competência do município? Legislar sobre assuntos de interesse local, tá certo, né? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Elaborar o orçamento anual, o plano plurianual, investimentos e a lei de diretrizes orçamentárias, está certo. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar conta? Não, 4 está totalmente errado, ok? Então está certo apenas A1, A2 e A3, de fato, letra B de Brasil, letra B de Bombril. O que seria suplementar, né? Seria você apoiar, né? Adaptar as leis federais ao município. Então, questão 9. A respeito dos objetivos prioritários do município, de acordo com a lei orgânica, assinar a opção correta. Tá. Resposta, letra C de casa, que fala sobre assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável, sim, sua vocação histórica, né? E o exercício da cidadania é a alternativa correta, realmente, questão 9, letra C de casa. Questão 10. É vedado ao município, ou seja, o que é vedado? A gente vai trabalhar mais esse assunto na próxima aula, né? Vedado é o que não é permitido, né? O que o município não pode fazer? Então, vamos lá. Vamos lá. Não pode fazer, né? Letra A. Manter a publicidade de programas, obras, do serviço, campanha de órgãos públicos que tenham caráter educativo e informativo, tá certo. Isso aí, né, o município pode fazer, não é para marcar. Outorgar isenção, anistia fiscal, sim. Isso aí também o município pode fazer. Ele pode dar anistia para tributos municipais, enfim. Conferir fé pública a documentos públicos. Isso aí qualquer servidor público pode. Então, o município, obviamente, pode. Nós somos dotados de fé pública. Ou seja, fazemos parte de um setor público. D é a resposta, até porque só sobrou ela, mas vamos entender por quê. Subvencionar, ou seja, dar dinheiro, dar subvenção, com recursos pertencentes ao cofre público, ou seja, recurso público, para dar dinheiro para a imprensa, para a rádio, televisão ou qualquer outro meio de comunicação, para fazer propaganda político-partidária? Claro que não. Claro que essa é a resposta. Seria a letra D seria o quê? O que ele está falando na letra D? É pegar dinheiro da prefeitura e fazer propaganda para o partido político. Não, não pode. Analise a hipótese a seguir. Considerando que o negócio atende ao interesse público,
o prefeito decide vender um imóvel pertencente ao município e que não é utilizado. De acordo com a lei, é incorreto afirmar, né? Poderá ocorrer mediante a dispensa de licitação por se tratar de um bem público não utilizado? Resposta letra A de amor. Não, é incorreto. Tem que haver licitação, né? A questão 11 tem que haver licitação. A dispensa de licitação, gente, é quando, em casos emergenciais, situações ligadas a isso. Questão de valor, quando o valor é muito baixo, então você dispensa a licitação em razão disso. Então, outra que tem um gabarito para ser trocado. Questão 12. Assinar alternativa que está de acordo com a lei orgânica. O município é uma pessoa jurídica de direito público interno, entidade de autonomia política, tá vendo? Ensinei certinho. Financeira, administrativa, integrante do Estado do Rio de Janeiro. Resposta letra A de amor. Questão 12, muito fácil. 13. A lei orgânica do município, em conformidade com as regras constitucionais, estabelece as formas pelas quais a soberania popular pode ser exercida. Bom, então o que acontece? Estamos numa democracia, correto? Então, a soberania, o poder, todo o poder emana do povo. Poder emanual pelo quê? Pelo voto, beleza? Pelo plebiscito e pelo referendo. O que é o plebiscito e referendo? São consultas populares. Um é para mudar uma lei que já existe, o outro é para criar uma nova lei. Ok? Sufrágio universal é a vontade do povo, vontade de todos. A resposta que está errada é a letra A, por quê? Porque está falando que o voto é indireto, quando na verdade o voto é direto. Então, resposta errada, letra A de amor. 14. Assinar alternativa de acordo com a regra do município. Resposta, não, letra A está errada, porque está falando que são poderes dependentes, não, são independentes. Correto? Letra B, são símbolos do município, a bandeira, o hino e o brasão. Resposta correta, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Deixa eu voltar aqui para as considerações finais aqui. Bem, amigos, voltamos então para as considerações finais. Então, de acordo aí com essa nossa folhinha, nós temos só 4 questões para trocar o gabarito, que é a número 2, que é a letra B, a 6, que é a letra B, a 7, que é a letra C, a 11, que é a letra A, ok? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, bate-papos? Fluiu, gente? Legal? Então, mantenham sempre o foco, vamos continuar estudando bastante, né? O ritmo está aí, muita gente aí, estou vendo desanimada aí no concurso, mas, cara, se a gente não... Tem que se animar, cara, porque é o que eu costumo dizer, cara. Assim, não é papo, professor, porque tu é servidor público, tu tá dando esse papo. Cara, se é ruim com ele, é pior sem ele. Vai por mim, né? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada também, mas,
Graças a Deus eu nunca deixei de ser servidor público. E assim, o momento que eu mais precisei foi o momento realmente da pandemia ali, que é onde, cara, eu vi que quem não tinha ali ficou 100% à mercê. Então, vamos aí em luta aí da nossa estabilidade para conseguir aí, né, sucesso, manter um foco, e a aula de hoje vai ser postada ainda hoje, tá bom? Beijo do professor Anderson, até o nosso próximo encontro, que está aí no calendário aí, tá bom? Tchau, tchau, gente.